Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal do Instagram, futuramente do Face e do YouTube, que vão estar conosco, né? Nos acompanhando posteriormente. Essa semana, né, nosso tema é por que é tão difícil superar os obstáculos. O Alexandre, que vai estar falando para a gente, vai estar explanando nessas dificuldades que nós temos, quantas pessoas se deixam, né, serem sugadas pelos obstáculos da vida delas e ficam paralisadas. Não sabem lidar com esse tipo de situação. Então, a prece inicial vai ser feita pelo José com a música e logo após nós vamos passar a palavra para o Alexandre. Boa noite a todos. Hoje nós vamos cantar para os nossos amados pretos velhos, que têm sempre nos acompanhado e acredito aí com muita certeza, convicção, que nos deram suporte durante todo esse processo dessa pandemia, né? Até a pedido do Davizinho me mandou uma mensagem essa semana, pedindo para cantar para os pretos velhos, como é que fala, né? Gostaria de convidar a todos, então, para fazer a saudação. A saudação é Adorei as Almas. Saravá os pretos velhos, adorei as almas. Saravá os pretos velhos, adorei as almas. Puxa a palma aí, viu, gente? Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Zacutá, e numa casinha branca e fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco e fio, com sua rosária na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca e fio, que a vovó tá lá, sentada no banquinho toscos e fio, com sua rosária na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Saravá os pretos velhos, adorei as almas. Saravá os pretos velhos, adorei as almas. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, de Maria, de São Francisco de Assis se faça presente aqui nessa casa por todo sempre. Quer dar uma mexidinha aí, mano? Aumentadinha no microfone? Pessoal, esse mês de setembro, como todo ano a gente faz, a campanha de valorização da vida, o Luiz iniciou falando sobre o suicídio, né? Tá bom? Tá chegando bem o som aí, gente? Eu estou meio surdo, às vezes o retorno vai parecer que eu estou com retorno, porque eu estou surdo. O Luiz falou sobre suicídio. Nós vamos falar por que é tão difícil superar os obstáculos. Esse ano a gente adotou uma postura um pouco diferente, trabalhando na prevenção e na valorização da vida, sobretudo na prevenção. Tanto que o André sugeriu o tema suicídio, vírgula. Por quê? A questão de superar os obstáculos, a gente também quer trazer de uma forma que, com essa superação, porque muitas pessoas que se atentam sobre a própria vida, quem vai estudar os livros do Rubens Saraceni,
principalmente os livros ligados aos guardiões, aos senhores Exus, vai entender que nenhum ser humano tem direito de tirar a própria vida. Quem dá e quem toma a vida é Deus. Então, é necessário valorizar a vida. Semana que vem a gente vai dar sequência trabalhando nessa prevenção. Mas a pergunta, por que é tão difícil superar os obstáculos, se vocês perceberem aí, o passarinho aí está de cabeça baixa, tomando a chuva, e tem momentos na vida da gente que a gente realmente está assim. Todo ser humano, eu mexendo lá numas escritas do Sr. Manuel, hoje, algumas coisas que ele deixou escrito, aí eu me deparei com... Obrigado, Sérgio. Me deparei com isso aqui, com essa escrita dele. Um espírito inicia sua jornada terrena, sujeito às... Para quem não sabe, gente, o Sr. Manuel, para quem está vindo à casa agora mais recente, o Sr. Manuel é o nosso pai, fundou a casa, junto com o André, com o Fernando, lá em 2013, e que desencarnou em 2018. O espírito inicia sua jornada terrena, sujeito às mais diversas influências. Elas vêm de pais, irmãos, amigos, vizinhos, inimigos, adversários, dos desejos, das ambições, das paixões, dos amores, das calamidades e das epidemias. Que escrita sábia, né, Luiz? Que sabedoria numa escrita. Tudo influencia na nossa vida. Tudo influencia. E a questão dos obstáculos, a gente comentou aqui já, numa das palestras, foi a primeira, quando voltou, a segunda. Depois que eu aprendi a diferença de problema e obstáculo, aprendi com o Sérgio Malandro, esse vídeo que tem circulado aí, em que problema é aquilo que é uma doença no estado terminal, ou aquilo que fica para a lei, para Deus, divina, que a gente tem a maioria é obstáculo, não é problema. E aí é onde eu sugeri usar o termo obstáculo. Porque faz parte da nossa vida. Porque ele é intrínseco à nossa vida. Porque ele está arraigado na nossa alma. Todo mundo, todo ser vivente vai passar por obstáculo. A questão é que a maioria das pessoas não querem superar os obstáculos. Elas querem que os outros a superem para elas. Esse é o problema. E aí você tem um obstáculo, você tem o que você sabe muitas das vezes que você precisa resolver, mas aí você terceiriza para o outro. A gente já falou aqui que todos os obstáculos que você tem na sua vida, o culpado é você. Mas foi o outro que me prejudicou. Mas o outro te prejudicou porque você permitiu que o outro te prejudicasse. Mas eu tive um grande prejuízo financeiro com o outro. Por que você confiou grande quantia ao outro? Mas eu fui traído. E aí, não, beleza, não fui traído, então agora esse tem jeito não. A culpa não foi minha não. Aí que agora eu te falo. Vai se tornar um obstáculo ou não, vai depender de você. Então ninguém pode influenciar na sua felicidade. Como ninguém pode influenciar na sua infelicidade. Se você está mais ou menos feliz, esse é um estado seu. Não coloque, não deposita a sua vida, a sua felicidade na mão do outro. Cria um burro, um cavalo, uma galinha, um porco, mas não cria expectativa. E que você tenha maturidade para assumir que os obstáculos são seus. Podem haver obstáculos coletivos. Me fizeram essa pergunta no WhatsApp, quando eu divulguei o tema. O obstáculo coletivo, às vezes, ele é numa empresa, onde tem 2 sócios. Aí sim, é um obstáculo que interfere 2 pessoas. Mas, de qualquer forma, ele é seu. E a gente vai aprender como superar esses obstáculos. Esse é o nosso objetivo. Como que eu vou superar eles?
obstáculo coletivo, lógico que tem. A epidemia é um obstáculo. Mas o passar por ele é individual. O passar por ele é individual. Então não interessa. Ele pode, às vezes, atingir duas pessoas ao mesmo Não tempo. interessa. O passar por ele é individual. Então, Sempre individual. ele é coletivo no acontecer. Sim, Mas ele sempre vai ser individual. sempre, com certeza. Não tem jeito, não. Ele é único, né? Único. É igual cartão de crédito. É um único, não tem? No primeiro, nas etapas, são 4 as etapas para que a gente possa aprender a superar os obstáculos. A primeira etapa é entender o obstáculo. Quero que vocês prestem atenção, né, porque é muito simples. Entender o obstáculo é saber separar se ele é real ou imaginário. Se é seu ou é do outro, ou se é algo criado por você. Porque muitas das vezes você não tem um obstáculo. Às vezes é fruto e criação sua. Tem gente que, por não ter problema, por não ter obstáculo, cria. Veja bem, gente. Isso é o que mais tem. É a sua própria mente, a sua mente criar aquilo. Por isso que você precisa entender e separar se ele é real ou imaginário. Ele é real, realmente ele existe. Ponto. Ele é imaginário, então eu tenho que tratar a minha mente. Faz a pergunta de novo. Esses bloqueios mentais, que são bloqueio, é espiritual? Não. 99% é criado. E aí, é uma pergunta muito pertinente, porque uma ala espiritualista joga a culpa tudo nos obsessores, não larga os obsessores quietos, gente. Entendeu, Daniel? Gente, eu ouvi tanto na minha vida, e o povo falar em obsessor, é claro, a pergunta, se não me engano, 628 do Livro dos Espíritos, fala assim, os espíritos podem influenciar na sua vida? E aí responde assim, bem mais do que vos imagineis, de sorte que são até eles que vos dirigem, desde que eu autorize isso. Então, na maioria das pessoas, tanto que tem pessoas, e nós já tivemos caso aqui no nosso hospital, que há muitas esquizofrenias paranoicas. A esquizofrenia paranoica é aquela em que a pessoa vive num mundo imaginário, mas para ela é o mundo real. Diferente da patologia esquizofrênica, ele cria essa. E aí ele vive em 2 mundos paralelos, o real e o imaginário. Ele vai transitando neles. E só que nessa etapa, a gente pega muito. Por que eu coloquei se é algo criado por você ou se é do outro? Porque a gente tem uma mania de pegar o obstáculo do outro. Gente, o problema do outro, ele vai continuar sendo do outro. Você tem condições de ajudar? Você avaliou? Tem. Ajuda. Não tem? Deixa. Não sofre por isso, não. Alexandre, é egoísmo? Não. É ser racional. É ser inteligente. Você não está dando conta nem dos seus problemas, resolve os seus primeiro. A hora que você resolver os seus, que estiver mais ou menos alinhado, você pensa que você pode ajudar o outro. Mas a maioria das pessoas são até mal resolvidas. E quer pegar o problema do outro, gente. Nós não estamos acabando de falar que o problema do outro é de quem? Do outro. E aí, às vezes, você pode pensar assim, não, Alexandre, mas aonde que está o altruísmo? O altruísmo é o contrário do egoísmo. O altruísmo está em eu entender a dor que o outro esteja passando. Eu tomado por compaixão, eu posso até fazer algo. Desde que, ao ajudar o outro, eu não me prejudico. Aí, super correto. E depois que você entende o obstáculo, a gente tem um segundo processo, que é compreender o obstáculo. Então, primeiro você precisa de entender, para depois você compreender. Porque compreender o obstáculo é trazê-lo à luz da razão. Separá-lo da emoção que o envolve. E compreender que ele foi causado por você. Então, primeiro você entende.
Esse é o primeiro processo. Gente, a gente vai passar por vários processos aqui. Tem gente que tem uma maestria de galgando, passando por eles assim, ó, rapidamente, até chegar no principal que a gente vai chegar, que você fala assim, não pode. Mas ninguém vai chegar na última etapa sem passar por essa. Não tem como. Só que tem gente que tem uma maestria de cara. Já entende, compreende e já dá assim um... Agora tem gente que ainda às vezes vai estar, não está nem entendendo. Tem gente que está aqui, ó, não está entendendo. Aí depois que você compreende, por que eu tive que separar ele da emoção? Porque a emoção vai me deixar preso no obstáculo. Se eu tiver razão, aqui eu estou envolto ao obstáculo. O que a razão faz? O obstáculo fica lá, eu separo dele, olho ele de fora como uma terceira pessoa e começo o processo de passar por ele. Mas se você tem emoção, você vai ficar no emaranhado. Você vai ficar, aí você não vai conseguir compreender. Bom, Alexandre, eu já compreendi o obstáculo. Aí vem aceitar o obstáculo. Então, se vocês entenderem o processo, nós começamos na aceitação, no entendimento. Eu entendi o obstáculo, eu compreendi o obstáculo. Agora que eu já estou um pouco mais maduro. A aceitação traz em si mesmo a conexão com o universo, permitindo a você dar o mais importante passo para superar o obstáculo. Porque quando você aceita, mas é aceitar e correr atrás, não é aceitar e cruzar os braços, não. Por quê? A partir do momento que eu aceitei, você limpa a casa mental, tira a raiva, a revolta e parte para a superação do obstáculo. Porque quando se tem um obstáculo, o que mais envolve um obstáculo? Raiva e revolta. Observa todos os obstáculos que vocês tiveram na vida. Às vezes você vai usar essa seguinte expressão: mas que raiva porque eu confiei em fulano de tal. E aí vai te dar revolta porque você confiou. Então anda junto nos obstáculos. A raiva e a revolta andam junto. Mas por que aqui eu coloquei que quando eu aceito, eu ligo uma conexão com o universo? O que eu já ensinei para vocês na época das lives? Quem não viu as lives? Vamos rapidinho separar a palavra universo. Uni mais verso. Uni é absoluto. Não esqueçam disso jamais. O uni é absoluto. O verso é relativo. A junção dessas palavras me dá, por isso que o universo te dá o que você pede para ele. Começa a pedir doença. Começa a pensar negativo. Começa a falar que você não vai dando conta. Por quê? Eu não vou atingir um uni. Porque o uni é absoluto. O uni é Deus. Por que o verso é relativo? Porque o verso, ele é energia. O verso, ele é energia eletromagnética, ele é energia mental, ele é magnetismo, ele é energia quântica. Tudo que você pode maximizar em energia é o verso. Então, quando junto o universo eu aceitei essa conexão, eu começo a pensar assim, opa, peraí. Agora eu estou entendendo. Então eu vou partir para superar. Porque quem aqui falar que não tem obstáculo, está mentindo. Pode até nesse momento da vida não ter. Não estar enfrentando. Mas já enfrentou. Isso envolve tudo a nossa vida. Emocional, envolve doença. Envolve trabalho, envolve financeiro, envolve vida conjugal. Envolve tudo, envolve amizade. A raiva do obstáculo o mantém ligado nele o tempo todo.
Alexandre, então pode-se dizer que quando o obstáculo não é mal resolvido, não, porque o resolve ou não resolve. Não é resolvido, ele pode vir a se tornar um problema. Pode. Pode, José, até porque, por exemplo, já que você está me fazendo a pergunta, eu vou te citar. Você tem um obstáculo, que é a diabetes. Se ele não for resolvido, se você não aprender a lidar com todas essas etapas, ele vai se tornar um problema. Ele vai afetar a vida útil do seu rim. Você vai viver menos. Aí sim se torna um problema. A pergunta do José foi muito pertinente. O obstáculo não resolvido se torna um problema. Porque você começa a não ter, ele começa a sair da sua mão. A maioria dos obstáculos, gente, 99% deles, está na sua mão para resolver. A gente tem condição de resolver. Mas aí se você não passa por essas etapas, bacana, viu, José? Parabéns pela sua pergunta. Se não passa por essas etapas, aí sim ele vai se tornar um problema. Porque ele vai começar a algo que eu não consigo resolver. E por que a raiva me mantém ligado nele o tempo todo? Mas, Alexandre, eu já estou aqui na aceitação do obstáculo. E é possível, eu já passei pelas outras duas etapas, eu já entendi e compreendi. E na hora de aceitar, eu ainda posso ter uma recaída? Pode. Pode, por quê? Quando você aceita, veja bem, gente, a aceitação é igual que a Elisete falou na palestra, conheça-te a ti mesmo. É uma caixa de marimbondo. Porque muitas das pessoas aceitam, passa pela etapa e chega na aceitação, que já é importante, mas depois que aceita, ela começa a alimentar esses dois sentimentos. Porque até então, quando você chegou na aceitação, você trouxe para a razão. Só que, o que é a função da emoção que eu já expliquei para vocês? Empuxar. Gente, o dia que o irmão Antônio falou para mim, enquanto o ser vive, a emoção vai puxar ele para trás, eu falei, que é isso? Eu achei que isso era só nessa parte do planeta. E, gente, lá nas esferas superiores, a emoção vai te puxar, é a função da emoção. É a função da mente. A mente ligada à emoção, ela vai sempre te puxar. Sempre. Para você não estacionar. Então, quando você tem a raiva, por exemplo, eu cometi um erro, ele se tornou um obstáculo e eu fiquei com raiva. O que essa raiva faz, gente? Que a gente já explicou isso aqui várias vezes, é necessário aprender. É igual professora de primário, mas eu vou continuar falando. Alimentar, cordão, a física quântica. Eu tenho um projeto dos workshops que o André pediu para fazer, para falar só sobre física quântica aqui, 2 horas de prazo. Porque o que é quântico é a menor das partículas que não pode ser mais dividida. E é ela que vai alimentar essa raiva no obstáculo, te impedindo de ter clareza para resolver ele. Aí você começa a ficar... Você já ouviu falar que a raiva cega? De fato, cega. A raiva cega. De fato. Ainda tem a questão, assim, você me permite falar, que quando a gente ainda não transfere a raiva. Porque até o momento que você não compreende o obstáculo, a sua raiva é dele. Quando você compreende e se vê causador dele, você transfere para si. E é mais grave ainda. Pertinente de novo. Você tem que perceber que você é o causador, mas você também é a solução. É bacana. Foi soprado hoje aí. Porque é interessante, porque o que ela falou é muito claro. A hora que você aceita, você transferiu, é para você. Até então a gente acha que ela é do outro. Que o outro causou. Aí quando você traz para você, por isso que na aceitação é necessário trabalhar isso aí. E pior do que a raiva é a revolta. Porque a revolta te tira quase todas as possibilidades de resolvê-lo. Nesse momento é perigoso porque mesmo tendo entendido, compreendido o obstáculo, o ser revoltado começa a afrontar a lei. E eu digo para vocês, pessoal,
não afrontem a lei de Deus. De todos os livros, né, Juliana até me enche as paciências, mais um pouquinho, graças a Deus. Porque ela sabe que eu gosto de leitura, que eu gosto muito, eu amo a leitura. De todos os livros que eu estou lendo, todos os livros do Rubens, já estão acabando de ler todos, só falta comprar acho que mais 2 ou 3. Eles são claros em falar da lei, gente. O Luiz estuda muito o Rubens Saraceni. Gente, não afrontem, é um conselho que eu dou para vocês. Porque quando você afronta a lei de Deus, você está afrontando o Criador. E façam qualquer coisa na vida de vocês, que vocês queiram fazer, mas não afrontem a lei nem o Criador. E muitas das vezes, quando você está revoltado, sem querer você afronta a lei. Porque a lei, o apóstolo Tiago fala isso, em Deus não há sombra e nem variação. Quer falar, Paulo? E o apóstolo Tiago termina assim, ó. Deus não testa ninguém. Quando fala assim, não, Deus está te testando, é mentira. Deus não precisa de te testar. Pode falar. É uma pergunta aqui pelo Instagram do Renato. Quando você tem raiva e muita mágoa de uma pessoa, isso pode se tornar um obstáculo em sua vida? Primeiro que vai te causar um câncer. Vai facilitar bem, por quê? Então vamos direto, não vamos rodear muito o toco, não. Vamos trazer isso um pouquinho para a ciência. Se você alimenta, tudo que você alimenta, a gente sabe. Terceira lei de Newton, ação e reação. Toda força que eu jogo em uma determinada direção, ela vai voltar com a igual intensidade ou maior. Bom, então ela volta. Quando ela volta, ela começa a enfraquecer o meu sistema imunológico. Por quê? Quando você emite raiva, você volta com raiva, sua casa mental, aí você começa a desequilibrar, seu sistema imunológico vai lá embaixo, e aí você começa a dar vazão a doenças. Dentre elas, o que mais é dos causadores de câncer no estômago. Uma raiva, uma mágoa mal resolvida. E aí causa assim, aí a pessoa gripa mais fácil, adoece mais fácil. Tudo por isso. E aí vai impedir tudo de resolver o obstáculo. Entendeu? Bom, depois que nós aceitamos, né? Agora é hora de mudar. Aí, nesse ponto, é o início de começar a superar o obstáculo. Porque você já passou pelas fases. Aí, nesse momento, ô Paulo, como começou um pouquinho atrasado, eu preciso que vocês marquem aí o tempo para mim. Quando estiver faltando em torno de 10 minutos, vocês me avisam, 10, 15 minutinhos. Ao que estiver faltando 15, Marli, estiver dando os 45, você me avisa, só para mim não passar do tempo. Mudar. Início de começar a superar o obstáculo. Bom, aqui nesse ponto, o ser já começa a ter condições de planejar. Né? Gente, a gente falando assim, parece ser muito fácil, né? Mas é fácil. Não contei para vocês que, sabiamente, o senhor Manuel, quando, numa determinada época da minha vida, eu precisei começar a ficar fora. Nunca havia ficado fora de casa. E comecei a adoecer por ter que viajar, por ter que ficar fora de casa. E durante a semana. Aí um dia, ele percebendo, ele me chamou para conversar. E falou para mim assim, ó, tá sendo um problema para você, né, filho? Pai, não tá fácil não. Ele falou assim para mim, vamos olhar os pontos positivos e os negativos? Suponhamos que você não vá fazer o que você está fazendo, a sua profissão. Como que vai ser a sua vida? O que você vai ter que deixar para não viajar? Aí você vai ter que, por exemplo, aí na época eu achei bacana, ele era muito sábio. Né? Ele só transferiu a roupa. Você vai deixar o plano de saúde. Você vai ter que deixar a escola do Miguel. Você está disposto? Você quer? Eu não. Então você não tem um problema para ir viajar. A escolha é sua. Você está escolhendo a vida que você quer.
Aí eu falei assim, que sabedoria desse homem. Ele me colocou em xeque. Ele falou assim, e de que forma que você sai para viajar? Como uma oportunidade de ter um salário melhor, uma condição de vida melhor e dar um pouco mais de conforto para sua família? Ou que você está indo para a guerra? Você está indo guerrear um inimigo? De novo ele me colocou em xeque. Aí eu falei assim, meu Deus, que alegria que eu saio toda semana. Quando eu digo, Senhor, obrigado pela oportunidade. E eu aprendi com o André que a segunda-feira é tão boa quanto a sexta, melhor, né, André? E aí eu aprendi que segunda-feira para mim é o dia de eu carregar o carro, de eu sair para viajar, de eu trabalhar. E aí, é a forma com que você vai olhar o seu obstáculo que você está passando na sua vida. Que forma que eu estou olhando para ele. E o Manuel ainda foi mais profundo a determinada época. Ele falava assim, ó, se torne amigo do seu problema. Eu falei, caramba, que profundidade, hein, Luiz? Se torne amigo do seu problema. Abraça ele. Que aí junto você vai passar. E aí, que vem uma questão muito importante. Porque o mesmo problema, para uns, suponhamos que há um problema que se resolva em 3 anos. Para 2 pessoas, esses 3 anos duraram 10. Para algumas pessoas, durou 3 meses. E isso, cientificamente comprovado, eu ainda não tenho condições. Mas dentro da Umbanda, a gente já estuda que é possível. E aí os mestres já nos dizem que como o tempo aqui na Terra, ele é relativo, e aí que a gente aprende a questão do tempo mental, em que o tempo do Paulo é diferente do meu, que é diferente do Luiz, que é diferente da Ju, que é diferente do Sérgio. Então, às vezes, aqueles 3 anos vai durar 3 meses. Assim como no livro O Preto Velho Mago, aqueles 400 anos durou quantas horas, Luiz? Você lembra no livro? Poucas horas, né? Foram 400 anos no nosso tempo cronológico aqui, lá tinha durado poucas horas. O inverso, né? Umas 4 horas, é o inverso. Então, ou seja, é aí que vem a questão do tempo de cada um. Então, isso vai ser diferente. Quando você começa nessa fase do planejamento, que aí você já encarou o obstáculo, nessa fase você já tem maturidade suficiente para planejar como irá passar pelo obstáculo. E aí você começa a planejar, peraí, eu vou passar assim, assim, assim. E aí, nessa fase do planejamento, que vem a questão do tempo. É aqui que é a questão importante do obstáculo. Por exemplo, com a pandemia eu tive um obstáculo. Eu sei que ele é de 2 a 3 anos. Então, eu planejei minha vida, eu tenho um planejamento para 2 a 3 anos. Que é o planejamento desse obstáculo. Alexandre, o que isso te dá? Me dá que se eu estou ali, por exemplo, numa quinta-feira, trabalhando, sou representante, trabalho com vendas, e quem trabalha com vendas tem que estar motivado 24 horas por dia, né? Aí, essa semana, uma pessoa perguntou para mim assim, como você consegue manter-se motivado sempre? Aí eu pensei, primeiro, que a suplementação me ajuda muito, a suplementação que eu tomo. E outro, porque aí eu não falei isso para ela, mas eu imaginei. Eu planejei um tempo para os meus obstáculos. E aí, quando eu lembro, eu tiro forças da onde não tinha. Da onde você olhar, você acha que não tem. Então, com que eu fiz isso? Eu criei na minha conexão com o universo. Eu costumo, às vezes, até olhar para o alto mesmo e fazer assim, Pai, me ajuda, vamos? E vou. Por quê? Porque eu tive a maturidade para entender isso. E eu sofro com isso? Não. Eu vou ser bem sincero para você. Não. Porque eu sei que dentro do tempo vai passar. Vai passar. E eu já superei tantos, que esse é só mais um. E aquilo que o Sr. Manuel falava, o obstáculo,
Ele te cria uma casca grossa, em que você pode ir lá e já passa a não sangrar mais. Por quê? Porque o ser começa a amadurecer. Porque o ser começa a entender. Aí quando você começa a estudar, a entender a lei de Deus, a entender que isso é um processo, e aí você começa, nesse ponto o ser já consegue definir o tempo do término do obstáculo. Porque o obstáculo ele vai ter um término. E aí você vê pessoas que... sabe o que eu falo muito, que é interessante? Quando eu sempre dou os parabéns para quem vem aqui no domingo. Por quê? Principalmente tem o pessoal, as meninas que chegaram, a senhora que veio e não parou de vir, o pessoal que veio com ela. Vocês estão buscando. Porque, gente, o dia que você parar de buscar, o dia que você parar de alimentar o seu espírito e a sua alma, tudo que você conquistar já vai passar a não fazer sentido. E eu sempre digo para as pessoas, não definam ninguém pelo passado delas. Passa a definir, primeiro que eu não tenho direito de julgar o outro, mas defina pelo presente. Porque se você errou no passado, você é um espírito imortal, que tem o direito de errar, mas que tem o direito de acertar. Errou, ponto. Eu vou tentar não errar mais. Mas eu posso vir a cair e falhar de novo? Posso. Mas eu também tenho o direito de levantar e continuar. E o problema das pessoas é ficarem presas naquilo que caiu, naquilo que fez ela cair, naquilo que fez ela chegar na situação que chegou, independente da situação. Eu não posso ficar preso ali. Eu tenho, assim como diz Jesus, que bater a poeira do sapato e seguir. Eu tenho que dar sequência na minha vida. Eu disse para vocês várias vezes que me marcou quando eu entrei para o Espiritismo, em que o Evaldo, lá de Divinópolis, o Evaldo Santana, falou da vida futura. Quando eu falo a vida futura, gente, não estou falando no sentido de ajuntar e amontoar riquezas para o futuro, para eu ter aposentadoria. Não estou falando isso, não. Eu estou falando da vida futura. É essa vida que vai dar sequência. Essa vida que vai continuar. Na última palestra do mês, nós vamos falar do que acontece após o desencarne. Para que vocês entendam por medo e mudem por medo? Não. Para que vocês entendam, porque a consciência de vocês já estão... A minha cunhada, que é evangélica, a gente estava, no final de semana passado, eu tinha planejado um descanso, e ela estava conosco lá, e ela já... A mente dela está começando a expandir, e ela veio me questionar sobre Jesus. Né? Que Jesus é esse? Que homem é esse? E o questionamento dela sobre Jesus era o seguinte: traduzindo, ela estava falando do Jesus homem. Esse Jesus que viveu aqui, essa divindade. Veja bem, gente. E eu fui falar para a gente, será que eu vou chocar ela em falar isso? Mas eu tive que falar. A alma de Maria era virgem. Maria não foi virgem não, gente. Maria teve relação sexual. Está indo para o YouTube. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Virgem Maria? Virgem, era pura. Porque ela era uma divindade. Ela encarnou a primeira vez aqui na Terra. Ela é a divindade de Oxum. A alma dela era virgem. Por quê? No processo de evolução, ela evoluiu só nos planos espirituais. E ela encarnou na Terra, assim como Jesus, a primeira vez. Ah, mas o anjo Gabriel vem anunciar. Veio mesmo anunciar, ué.
Veio anunciar que o ventre dela, ela carregava o que se chama de Salvador. Mas foi por vias naturais, gente. Ué, por quê? Porque o ser humano desvirtuou. Porque quem estuda os livros sabe que é sagrado. É o sétimo sentido da vida. É a vida. E aí, quando eu falo para as pessoas assim, gente, vamos abrir a mente. Esse homem Jesus, ele tinha uma maestria de superar os obstáculos tão grande e de nos ensinar a passar por eles, que se você estudar apenas o Evangelho de João, eu acho Marcos, Mateus e Lucas muito milagroso, né? Apesar que não existe o milagre. Pô, vem falar em milagre, não existe o milagre não, gente. É tudo natural. Não tem milagre não, pelo amor de Deus. Não acredita que teve milagre não. Porque Jesus não ia transgredir a lei. Vocês não imaginam, gente. Eu mais cedo, ainda brinquei com o Luiz que eu não ia vir fazer a palestra. Né? A gente depois de velho vai fazer certas coisas. Que acha que os novinhos... Eu tive uma queda lá no karatê esse final de semana. Fui até fazer raio-x, achei que eu tinha quebrado a costela. Senti muita dor, cheguei aqui, eu fui deitar na maca. Eu custei a deitar na maca de tanta dor. Aí eu recebi uma aplicação do André. Foi só você ou foi só você? André? É. O André, junto com a espiritualidade, trabalha com ele. Gente, com 15 segundos de aplicação, eu estava rígido, por sentir dor segurando a maca, eu desarmei. Simples mortal. Cheio de defeito. E através das mãos dele a minha dor cessou 70% da minha dor em poucos segundos. Agora imagina a magnitude do Espírito de Jesus. E aí vem falar que foi milagre? Não, gente, não foi. Não foi. Só que ele sabia mudar as propriedades da matéria. A química muda as propriedades da matéria, né, Fernando? E o homem daquele não vai saber mudar as propriedades da matéria? É claro que vai. Então, quando eu falar para vocês assim, gente, vamos alimentar a alma, por quê? Porque o obstáculo que ele é grandão, ele encolhe. Ele passa a ficar pequeno. E aí, nesse momento, eu passo a acreditar que eu tenho toda a capacidade do mundo para superar. Porque Jesus me falou isso, que eu podia. Ele não falou por gracinha, não. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, se eu tenho essa capacidade, se ela é dotada em mim de superar os obstáculos, por que não tirar ela para fora para superar? Por que terceirizar? E aí a vida vai te ensinando. Você vai estudando, você vai buscando, você vai aprendendo. Aí você começa a criar em você, eu não vou falar é como se fosse uma egrégora. Eu lembro que o Sr. Manuel falava que, por exemplo, um acidente transformava num pneu furado. O dia que o meu pneu estragou, eu lembrei dele na hora. Eu falava, filho, você não acredita o trabalho que dá para os espíritos usar aquela energia para furar um pneu de um carro. A primeira coisa que a gente fez foi louvar. Ô Senhor, que tem mais bom. Obrigado por esse pneu furado. Obrigado, Deus. Naquele momento, ele foi um pequeno obstáculo. E você tinha que ver o Mãe José trocando pneu no meio da terra essa semana. Numa terra, e passava aqueles caminhão com aquelas poeiras. Tudo empoeirado, tudo sujo, numa alegria. Você tinha que ver, gente. Por quê? Está acabando, Paulo? Só 10 minutos? Deus Jesus. Por quê? Porque eu compreendi que naquele momento, um pneu furado é melhor do que uma batida de frente. Tem acontecido tanto acidente, os números de acidentes aumentaram. A gente vê toda semana acidente. Está vendo? É aquilo que eu falo para vocês. Está lá o IP, o tolo vai ver o chão sujo. O sábio vai ver a obra de Deus, o IP amarelo. O tolo vai falar, não, mas sujou o chão tudo. O sábio vai falar assim, nossa, que IP lindo.
Que obra da criação. Então, em alusão ao Setembro Amarelo, não esquece, gente, dessa mão aqui. Não esquece. Nunca vai deixar de ter uma mão estendida para você. Nunca. Basta buscar. Basta criar essa conexão. Criou, buscou, mudou, correu atrás, não teve preguiça, não procrastinou. Você pode ter certeza, é aquilo que o Rick Chester fala. O André fala muito também. Sua hora vai chegar. Vai, André? Corre, continua, busca, que uma hora chega. Gente, obrigado, viu? Obrigada, viu, Alexandre? Deus abençoe muito. Você continuar falando para nós, trazer os conhecimentos. Gente, semana que vem é equilíbrio e tranquilidade o tema. Vocês vêm para participar conosco, o pessoal do Instagram também, entrem no mesmo horário. Nós vamos continuar, né, com os nossos estudos todo domingo. Nós vamos finalizar com a prece cantada, com o José, e depois é o passe, tá bom? Passe coletivo. Da mesma forma de toda semana, sem cruzar os braços, as pernas, todo mundo à vontade, bem confortável. Continuando cantando o nosso amado Preto Velho. Vamos cantar esse ponto agora, né? Nosso amado Pai Cipriano. Gostaria de convidar a todos para fazer a saudação. Saravá, o mestre mago da luz, Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Adorei as almas. Saravá, o mestre mago da luz, Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Adorei as almas. O vovô Cipriano não deixa ninguém me derrubar. O vovô Cipriano não deixa ninguém me derrubar. Pra livrar do mal olhado, ele me deu um patuá. Pra livrar do mal olhado, ele me deu um patuá. Eu nunca ando só, eu só ando acompanhado. Porque eu tenho o Cipriano caminhando do meu lado. Não adianta fazer feitiçaria, porque eu trago no pescoço meu rosário e minha guia. O vovô Cipriano não deixa ninguém me derrubar. O vovô Cipriano não deixa ninguém me derrubar. Pra livrar do mal olhado, ele me deu um patuá. Pra livrar do mal olhado, ele me deu um patuá. Eu nunca ando só, eu só ando acompanhado. Porque eu tenho o Cipriano caminhando do meu lado. Não adianta fazer feitiçaria, porque eu trago no pescoço meu rosário e minhas guias. O vovô Cipriano não deixa ninguém me derrubar. O vovô Cipriano não deixa ninguém me derrubar. Pra livrar do mal olhado, ele me deu um patuá. Pra livrar do mal olhado, ele me deu um patuá. Saravá, o mestre mago da luz, Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Adorei as almas. Saravá, o mestre mago da luz, Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Adorei as almas.